Então, acho que todo mundo aí que está aí conseguiu fazer as fotos? Sim. Beleza. Sim. Hoje a ideia é a gente tentar fazer um pouco uma análise da postura, né, com base nas fotos que vocês fizeram. Então, eu vou apresentar aqui brevemente alguns pontos que a gente tem que observar nessa análise postural. Existem várias ferramentas de fazer essa análise postural, tá? Esse é um jeito simples. Existem alguns softwares que também fazem análise postural, que também é relativamente simples, mas aí precisa instalar ele no computador, né? É até um outro ponto legal de fazer. Quem sabe até, talvez se o pessoal depois tiver interesse, vale a pena também a gente de repente abrir uma turma de curso de inverno até para fazer uma análise postural também, que seria bem prático, né? Mas aí usando um softwarezinho que chama Sapo, né? Que é avaliação, que é um sistema de avaliação postural, se eu não me engano o nome. Também uma outra ferramenta bem legal de fazer análise postural, porque nesse outro sistema dá para medir inclusive ângulos. O que a gente vai ver hoje é mais uma análise qualitativa utilizando aquele Field Pro. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão visualizando aí minha tela agora? Sim, não? Sim. Sim. Então, eu vou mostrar aqui alguns slides que eu organizei, mais para que a gente possa ver o que a gente tem que observar nas fotos, né? Aí, no final dessa apresentação, a gente abre aí para quem quiser compartilhar a sua foto que tirou, para a gente tentar fazer uma análise postural. Então, a análise da postura, né? A postura, ela é composta aí das posições de todas as articulações do corpo. Um alinhamento defeituoso nessa posição do corpo resulta em uma sobrecarga e tensão indevida sobre ossos, articulações e músculos. Então, muitas vezes, dores na coluna, no pescoço, nos ombros, pode estar relacionado a uma má postura. Tanto uma má postura em pé, como também uma má postura sentado, né? É possível, então, fazer uma avaliação da postura desse indivíduo, tentando identificar desequilíbrios musculares, alterações da postura desse indivíduo. Uma avaliação estática das posições articulares indica quais músculos estão em posição alongada e quais estão em posição encurtada. Deixa eu só admitir aqui. Então, para que serve uma avaliação postural? Uma avaliação postural ela pode nos indicar um possível músculo que está encurtado ou um possível músculo que está alongado. Então, aqui, ele está mostrando nessa figura aqui ao lado quais são esses músculos que participam para manter a postura quando a gente está na posição ereta. Então, por exemplo, no pescoço, está sendo destacado aqui que a gente tem os músculos flexores do pescoço, que agem para manter o equilíbrio, junto com os músculos posteriores. Aqui mostra o trapézio, o esplênio da cabeça, o esternocleidomastoide, que seriam músculos importantes para manter o alinhamento do pescoço. Na parte posterior do tronco, nós temos os músculos eretores da espinha, que a gente já até falou deles. Os músculos lá que estão entre um processo espinhoso e outro, e também os músculos que têm origem aqui na região do sacro, passando ali pelas costelas, e também os músculos que estão entre um processo transverso de uma vértebra à outra, que são os músculos eretores da espinha. Então, esses músculos são importantes aqui para manter a postura do tronco, junto com os músculos abdominais, reto abdominal, oblíquo interno e externo, para o músculo
transversal do abdômen, né? Então, são vários músculos aqui que vão manter a postura do tronco. No membro inferior, a gente tem aqui o glúteo e os isquiotibiais, para manter a postura do joelho e do quadril, e também o quadríceps aqui como um músculo importante. Então, aqui ele está mostrando esses músculos que estão trabalhando para manter a postura ereta. E aí, o que a gente consegue avaliar com essas avaliações posturais? A gente vai mostrar ali mais à frente que desequilíbrios nesse padrão pode indicar ou músculos, por exemplo, músculos das costas alongados demais, músculos da parte anterior encurtados ou vice-versa. A gente vai ver mais ou menos como é que isso funciona. Bom, essa aqui é a primeira imagem que a gente vai tentar observar, inclusive nas fotos que vocês bateram. Então, aqui tem uma imagem do que seria a postura ideal numa visão lateral e numa visão posterior. Então, o que a gente vai ver aqui? Ó? Se a gente observar essa imagem, a gente vai ver aqui, ó, aqui está o esqueletinho mostrando por onde que essa linha está passando e na foto como é que isso fica. Então, percebam que essa linha ela passa muito próximo do centro da orelha aqui, ó. Inclusive, depois vou mostrar mais à frente, algumas referências sugerem que essa linha deveria estar passando aqui, ó, no lóbulo da orelha. Passando aqui no meio do ombro, passando no meio do tronco inteiro, passando no meio do quadril, passando aqui nesse ossinho aqui da cabeça do fêmur, né? Que é o trocânter maior do fêmur, passando aqui no meio do joelho aqui e próximo do maléolo um pouquinho anteriorizado. Então, isso aqui seria a postura ideal numa vista lateral e numa vista posterior, como a gente vê aqui, ó, seria essa linha passando exatamente no meio do crânio, no meio de todas as vértebras da coluna vertebral, sacro e caindo aqui no meio dos dois tornozelos aqui, dos dois calcanhares. Então, essa aqui seria a visão ideal. Então, o que a gente tem que observar quando a gente for olhar a nossa foto lá que a gente bateu? Esse aqui seria um passo a passo de vários pontos que a gente precisa observar numa visão lateral. Então, o fio de prumo, ele deveria passar aqui, ó, através do meato auditivo externo, ou seja, ali no meio ali da orelha, fora ali daquela parte, um pouquinho externo ali no ouvido, né, mas dentro da orelha como um todo, né, passando no meio dela. No lóbulo da orelha, que é essa bolinha aqui da orelha, né? Através dos corpos das vértebras cervicais, então ele tem que estar passando exatamente aqui na linha central do pescoço, através, cadê? Não, isso que eu já falei. Através da articulação do ombro, então ele tem que estar passando no meio do ombro. Vocês estão me vendo aí na imagem, né? Sim. Então ele tem que estar passando aqui nesse lado aqui do ombro, vou ficar aqui de lado aqui que é mais fácil. Através do corpo das vértebras lombares, então perceba que ele vai passar no meio do tronco e mais ou menos na região da vértebra lombar. É claro que a vértebra lombar a gente não vai conseguir ver, mas a gente tem que ver na hora que ela passa aqui embaixo, ela passando bem próximo do tronco dele ali. Professor, Oi. eu não sei se é só eu, mas eu não tô te vendo não aqui. Não sei se talvez é minha internet. Eu não sei, eu perguntei que as meninas falaram que estavam me vendo. O slide está mostrando normal, mas o senhor não está não, professor. Não vai ter jeito não. Tá, mas na hora que eu for mostrar a imagem ali, porque eu vou tentar ficar aparecendo duas coisas, não vai dar certo não. Mas acho que por aqui já dá para a gente entender. Depois, na hora que a gente ver as imagens, vai ficar mais claro. Porque senão eu tenho que abrir o programa por outro negócio que não vai dar certo não. Então, voltando aqui, ele vai passar aqui no meio do tronco, no meio dessa região lombar, na região do quadril como um todo, na bacia, ele vai estar passando aqui no meio,
vai estar passando aqui no meio, na articulação do quadril aqui, ó, no acetábulo. Inclusive, pessoal, o ideal mesmo, eu até fiz a foto lá mandei a foto lá minha, lá, por exemplo, de bermuda, mas o ideal mesmo é colocar uma sunga de banho, né? Que aí fica até melhor para visualizar, porque a bermuda, mesmo a bermuda, quando chega no membro inferior, ela dificulta um pouco visualizar essa linha aqui. Mas é só para a gente ter uma noção. Mas é interessante fazer. A linha, então, vai passar aqui no meio da coxa, no meio do joelho, um pouquinho anteriorizado, ó. Então, tá aqui, aproximadamente através do trocânter maior do fêmur, já falei. Ligeiramente posterior ao centro da articulação do quadril. Então, vai estar passando aqui um pouquinho mais para trás, mas ainda assim no centro aqui, bem próximo do meio da coxa. Joelho ligeiramente anterior ao centro da articulação do joelho, ele está um pouquinho mais para frente do que para trás, e ligeiramente anterior ao maléolo, que é aquele ossinho ali do tornozelo lateral. Então, essa seria a visão ideal de trás, ó, de lado. E, olhando numa vista posterior, no meio do crânio, em toda a vértebra cervical, torácica, lombar, no meio da região sacral, uma distância média entre os dois joelhos e numa distância média ali entre os dois calcanhares. Outra coisa que é importante olhar aqui no quadril, embora nessa imagem não dá para ver tanto, é esses dois pontinhos ósseos aqui. Algumas pessoas, inclusive, eles chamam de olhinho, né? Costuma brincar que a pessoa tem um olhinho nas costas, que é exatamente onde está esses dois processos ósseos aqui, que são chamadas de crista ilíaca posterior superior, né? É espinha ilíaca posterior superior. Então, é importante também ver se eles estão alinhados, ou seja, se esse ponto está na mesma altura desse. Assim como também é interessante olhar se esse ponto do ombro está na mesma altura desse ponto do ombro, porque o ideal é que isso esteja alinhado. Então, é importante isso aqui estar alinhado e é importante o quadril também estar alinhado. Deixa eu ver aqui, alguém mais entrou. Então, vamos tentar. Então, essa seria a visão ideal de lado e de costas. Vamos ver algumas alterações nos próximos slides que indicam alterações na coluna vertebral, na postura. A primeira alteração que a gente vê aqui, ó, é uma cifose e uma lordose. Lembra o que é cifose e o que é lordose? Lordose, a gente tem essa curvatura lombar que a gente chama de lordose. Existe a lordose lombar fisiológica, né? E a lordose cervical fisiológica. Assim como a cifose torácica fisiológica e sacral também. Mas no caso da nossa personagem aqui, a gente vê claramente, ó, várias coisas que acontecem. Primeiro, coluna cervical, ela está hiperestendida, a gente consegue perceber, olhando aqui no pescoço, que há uma tendência de uma hiperlordose cervical. Inclusive, a linha, ela nem passa aqui, ó, na orelha, ela passa atrás da cabeça, não passa aqui pela orelha. Quando a gente olha para o tronco mais próximo do ombro, a gente percebe que a linha, ela está à frente do centro do ombro. Por que ele está à frente do centro do ombro? Porque ela tem uma hipercifose torácica, né? Se a gente olhar aqui, ó, a parte posterior das costas dela está lá, muito para o lado esquerdo da figura, e a parte anterior do tronco dela quase não aparece no lado direito aqui da imagem. Coluna lombar hiperestendida, então a gente vê aqui uma hiperlordose lombar. Se a gente observar, dá para ver que a crista ilíaca, ela veio para frente, né? Ela fez aquela anteroversão da pelve, né? Então, ela está inclinada aqui para frente, fez uma anteroversão pélvica. Descendo aqui pelos joelhos, a gente vê que, se você olhar aqui, ó, ela está passando próximo do meio da coxa, mas olha a perna dela. Em vez da linha estar passando aqui, ó, no meio da perna, a perna dela está lá atrás. Por quê? Porque o joelho dela está hiperestendido, né? Ela tem uma hiperextensão aqui do joelho.
Então, a gente consegue ver que essa linha não está passando exatamente aqui no centro. E no maléolo, ela está um pouquinho para frente, mas está próximo do valor aqui normal. Mas a gente consegue ver alterações na cervical, na região lombar. O quadril, a gente vê que ele está inclinado, ó, inclinado para frente, o que indica uma anteroversão. E o joelho, a gente consegue perceber uma hiperextensão, principalmente quando a gente olha para a coxa e para a perna aqui, que a gente vê a perna quase toda na parte esquerda da imagem, dividindo a imagem aqui em lado esquerdo e da linha para lá, lado direito. Vocês conseguiram visualizar isso tudo que eu falei, pessoal? Sim. Beleza. Aí aqui ele mostra até uma imagem de alguns músculos que estariam mais tensionados. Por quê? Ele mostra, por exemplo, que esses músculos posteriores do pescoço, que trabalham na extensão do pescoço, muito possivelmente eles estão encurtados. Então, quando o músculo está encurtado, ele faz uma hiperextensão, né? Que é o que a gente vê aqui, ó, um aumento da lordose lombar, um aumento da lordose cervical, porque os músculos estão puxando a cabeça no sentido das vértebras cervicais e torácicas, ou seja, esse músculo aqui possivelmente ele está muito tensionado, encurtado, o que pode contribuir com essa lordose cervical. E o músculo aqui, por exemplo, o ilho-psoas, por exemplo, quando ele contrai, quem vai lembrar lá da aula que eu dei, eu falei que esse ilho-psoas, quando ele faz muita força, ele causa uma lordose lombar, que é o que a gente está vendo aqui. Então, só para a gente visualizar alguns pontos ali. Acho que alguém entrou, mas não entrou. Então, esse aqui seria um exemplo de uma postura com cifose e lordose. Cifose na região torácica e lordose na lombar e na cervical. Esse aqui já é uma imagem que só tem lordose lombar. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, percebam que aqui a gente tinha uma alteração do tronco, né? As costas dela tá lá atrás. Nessa imagem, perceba que a linha ela passa exatamente no centro da orelha e exatamente no centro do ombro. Essa aqui não, ó. A linha passava fora da orelha e fora do ombro, né? Ou seja, aqui estava muito mais alterado essa parte superior do que aqui, ó. Aqui, nessa parte de cervical, orelha e ombro, tá ok, tá alinhado. Deixa eu ver aqui que acho que alguém entrou. Não, saindo. Saindo, gente, tem que entrar, não é sair não. Então, mostrando aqui no centro da orelha, no centro do ombro, até aqui ok. Quando chega aqui na parte inferior, a gente vê um acentuamento dessa curvatura lombar. E aí a gente vê que, em vez da linha passar no centro aqui das vértebras lombares, ela passa mais atrás, né? Então, o certo, ela estaria passando um pouquinho mais aqui, e a gente está vendo ela muito lá atrás, ou seja, essa linha vertical, ela não passa exatamente no centro das vértebras lombares. Passa aqui pelo quadril, relativamente no local correto. Quando chega no joelho, aí a gente vê de novo o joelho, a gente vê que essa linha ela não está passando ali pelo centro da perna, né? A gente vê a perna quase toda lá atrás. Ou seja, nós também observamos que há uma hiperextensão do joelho. Perna muito lá atrás e a linha passando quase que totalmente pela frente aqui da perna dele. E no maléolo caindo aqui relativamente no local certo. Então a gente vê aqui alteração principalmente na região lombar e o joelho hiperestendido. Tranquilo aqui? Sim. Aí mostrando aqui possivelmente os músculos que estão em vermelho são os músculos que estão mais ativos e, portanto, encurtados, e em laranja os músculos que estão enfraquecidos. Então aqui seria uma contração forte desses músculos lombares aqui e do ilho-psoas, e fraqueza dos isquiotibiais e da região abdominal,
que possivelmente alteraria a postura, tá? Aqui são sugestões, tá, pessoal? Porque nem sempre essas alterações na postura aqui é só muscular. Às vezes envolve questão ligamentar também, estrutura óssea, né? E por aí vai. Deixa eu ver se teve alguém que entrou aqui que ouviu um barulhinho. Vamos para a próxima. Essa aqui já é uma postura que ele fala plana. Na verdade, não é plana, né? Se a gente olhar o esqueleto aqui, olhar essa menina, a gente vê que a coluna vertebral dela, o tronco, ela não tem as curvaturas fisiológicas, principalmente na região lombar. Se a gente olhar aqui essa região lombar, a gente vê que não existe essa lordose lombar. Houve uma retificação da coluna, ou seja, ela está quase completamente numa linha reta, o que também não é bom. Lembra que a coluna vertebral ela tem lá as suas curvaturas. Lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que não tem essa lordose lombar. E aí a gente vê várias alterações, ó. A linha vertical não passa pelo centro da orelha, né? Então, mostra que existe a coluna aqui ligeiramente estendida, a região cervical. O ombro não está passando exatamente pelo centro. O tronco, se você olhar para o tronco como um todo, a gente vê muito mais a linha aqui pela vertical, muito mais parte para o lado direito da imagem, né? O tronco está muito mais para frente do que a linha aqui não está passando exatamente ali no centro, né? O ideal é que ela estivesse passando mais aqui, a gente vê a linha mais para a parte posterior dessa pessoa. No quadril, não passa aqui pela região do trocânter maior do fêmur, né? Ele está bem atrás, está passando lá quase na região do cóccix ali, então está bem posterior. O joelho, novamente, a gente vê um joelho hiperestendido, com a perna toda ali para a parte posterior, e o maléolo com um maléolo relativamente próximo ali, certo? Então, a gente vê algumas alterações posturais, principalmente essa perda da curvatura fisiológica normal da lombar, ou seja, da lordose lombar. O quadril também, a gente olhando aqui, principalmente no esqueletinho aqui, naquela outra imagem eu tinha mostrado que esse quadril ele estava para frente, ele estava inclinado aqui, ele estava fazendo uma anteroversão. Nesse aqui já é o contrário, ele está fazendo uma retroversão, né? Ele está mais para trás. Então, a tendência dele mais quadril aqui, numa região de retroversão. Deixa eu ver alguma coisa que eu não falei. Articulação do quadril estendida e joelhos estendidos. Beleza. Então, a gente viu alguns desvios na cervical, torácica e lombar, tanto da lordose como perda da curvatura da lordose. Agora, vamos para uma visão posterior para identificar a escoliose. Essa escoliose geralmente é mais fácil ainda de identificar, principalmente porque você vê desalinhamento em várias estruturas. Então, por exemplo, ó, tá aqui, cabeça ereta, nem inclinada nem girada, a cabeça tá certo, mas você vê que a linha ela não passa no centro do crânio desse indivíduo e nem mesmo no centro da região cervical. O ombro, a gente consegue ver um claro desalinhamento, ó. Esse ombro esquerdo, ele está mais alto que o ombro direito, né? Por quê? Porque, se a gente olhar aqui no esqueleto, ó, existe uma cifose, né? Uma escoliose das vértebras torácicas, né? Ela está fazendo um S aqui, ó. Ela está fazendo um S, né? A gente vê um S aqui na coluna vertebral. E aí a gente vê uma perda total desse alinhamento. Então, o ombro não está na mesma altura. O quadril, aqui se você olhar, ó, essa faixa aqui, você vê que esse ponto aqui está um pouquinho mais alto que esse. Aqui no esqueletinho dá para ver até um pouquinho melhor. A gente vê que a região da crista ilíaca posterior aqui, ela está um pouquinho mais alta
do que o lado esquerdo, né? Indicando que esse lado do quadril está mais alto do que o lado de cá. A gente vê uma inclinação, então, desse quadril. Quando a gente olha para a escápula, a gente vê que a linha está vindo toda para essa escápula esquerda. A gente vê descendo a linha aqui, ela não passa no centro aqui do cóccix, né? A gente vê ele claramente caindo para o lado esquerdo desse indivíduo, e descendo aqui não dá para ver muita coisa, mas ela está vindo mais para o lado esquerdo da perna. Então a gente vê aqui a escoliose, ela vai ser muito fácil de identificar, principalmente por essas alterações na altura do ombro e no quadril, tá? Nem sempre a alteração no ombro significa escoliose. Pode ser simplesmente um desalinhamento do ombro. Pode ser que a coluna esteja totalmente retinha e só um ombro está mais baixo. Mas geralmente quando você tem uma escoliose, você tem tanto diferença na altura de um ombro para o outro, mas também desses dois pontos aqui do quadril. Você consegue ver uma falta de nivelamento na região do quadril também. Então, a escoliose vai estar associada a essas duas alterações, ombro e quadril aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Outra coisa que a gente pode observar nessa visão posterior, aí é a questão das escápulas. Então, aqui está mostrando uma visão do que seria ideal. Aqui está mostrando uma escápula abduzida, ou seja, as duas escápulas elas se afastaram uma da outra. A escápula da esquerda veio muito para a esquerda e a escápula da direita muito para a direita, ou seja, elas estão afastadas. Isso aqui, por exemplo, pode indicar uma fraqueza desses músculos dessa região. Por exemplo, o trapézio, que fica aqui, principalmente o trapézio médio, e o romboide. Então, se esses músculos são fracos, a tendência é a escápula fazer esse movimento de escápula abduzida. O pessoal às vezes fala de escápula alada, né? Porque essa margem medial da escápula, ela aponta aqui nas costas do indivíduo, de uma forma bem significativa. Quem viu o filme do Coringa, tem uma imagem lá que ele anda sem camisa, que você vê isso daqui claramente, né? Quem lembra aí vai lembrar do que eu estou falando. Aqui ele já mostra uma outra postura, que é a escápula aduzida, ou seja, a escápula está fechada. A gente percebe que a escápula ela veio toda para o centro aqui, tanto a escápula do lado esquerdo, quanto a escápula do lado direito. Então, quando a gente faz força com essa região do trapézio, de forma proposital, fecha a escápula, a gente tem essa escápula aduzida. Mas aqui seria uma escápula aduzida por uma postura, que poderia indicar um músculo muito tensionado, diferente disso daqui. Aqui é um músculo muito alongado, né? Possivelmente por uma fraqueza muscular. Aqui é um músculo muito tensionado, contraindo, né, e prendendo as duas escápulas. E a outra postura que pode ocorrer também é uma escápula abduzida, afastada, com o ombro deprimido. A gente vê aqui, ó, a inclinação dessa região aqui do trapézio dele, uma inclinação muito para baixo. O normal é que ela tenha uma pequena inclinação. Reto demais também pode significar uma escápula aduzida, né? Então, isso aqui seria o normal. Aqui está muito aduzido, muito alinhadinho, e aqui está muito deprimido o ombro, ele está lá embaixo. Alinhamento do joelho. Então, como eu falei, vai passar aqui mais ou menos no centro do joelho e próximo aqui da região anterior do maléolo. E aí a gente consegue ver que a linha passa aqui, ó, no meio da coxa e mais ou menos no meio da perna, né? Tudo bem que aqui está um pouquinho mais para trás, mas é o normal. Quando ela vem muito para frente aqui, aí você tem uma hiperextensão, igual a gente viu aqui, ó. Aqui é uma hiperextensão, aqui é uma hiperextensão até muito significativa, né? Que quase faz um S aqui, essa perna aqui. E o joelho levemente flexionado. No joelho levemente flexionado, perceba que essa linha ela não passa no centro, ela passa quase na parte posterior ali do joelho. Ou seja, é um joelho que ele não estende totalmente,
né? E aqui já é um joelho que estende até demais. Tranquilo até aqui, pessoal? De boa? Sim. Beleza. Aqui mostra outras alterações. Essas alterações são legais também de observar, que é o alinhamento da patela com o tornozelo e pé. Então aqui a gente vê um alinhamento ideal. Percebam que essa linha aqui da tuberosidade da tíbia, descendo até o centro aqui do tornozelo, entre os dois maléolos, e o pé, ele forma uma linha aqui bem bonitinha, né? Bem retinho. Que a gente vê aqui nessa imagem aqui também. Então é o alinhamento ideal. Nessa imagem, a gente já percebe que esses dois joelhos, eles estão apontando para dentro. Ou seja, esse joelho da perna esquerda está vindo para o lado esquerdo e o joelho da perna direita está vindo para o lado direito. Isso acontece por quê? Porque, na verdade, o quadril está rodado. Ele fez uma rotação interna, né? Os dois quadris aqui, ele veio para dentro. Que eu não sei se vocês conseguem ver. Tem uma rotação interna. Ele rodou internamente, saindo daqui e indo no sentido para dentro, esse quadril direito, e o quadril esquerdo rodando para dentro, para o lado, no sentido esquerdo aqui desse personagem. E o joelho, né, apontando para fora. A gente vê aqui que o joelho ele não está exatamente alinhado com o tornozelo. Aqui a gente vê um joelho apontando para os dois lados externos, né? Inclusive, agora até lembrei, acho que de alguém aqui, um colega meu, que tem um joelho exatamente igual esse aqui, ó, dá para ver claramente. Tem esse joelho bem apontado aqui externamente, que seria aí o contrário, seria uma rotação externa desses dois quadris aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Outra coisa que dá para observar numa visão posterior, alinhamento ideal do pé e tornozelo. Então a gente vê aqui, ó, quadril, joelho, tornozelo, alinhado de forma ideal. O geno-varo, o que é isso? Se a gente olhar aqui a distância entre os dois calcanhares e a distância entre os dois joelhos e a perna, a gente vai ver que não é igual. Ó. Você tem um afastamento grande aqui entre dois joelhos e pequeno aqui, ou seja, é aquela famosa perna cambota, né? Aqui ainda até pouco, tem gente que tem até mais que esse cara aqui, mas a gente vê aqui esse geno varo aqui. E aqui o geno valgo, que é quando as duas coxas se encontram, a gente vê os dois joelhos muito próximos um do outro, e quando olha para o pé aqui, para o tornozelo, essa distância é muito maior do que aqui em cima. Então é outra postura que a gente tem que observar. Questão do joelho, do alinhamento do joelho e dos tornozelos. Tranquilo até agora? Já identificaram aí a postura de vocês já? Já conseguiram mais ou menos fazer um diagnóstico do corpo de vocês aí, por isso aí? Eu já tenho até vergonha de mostrar o meu. Vamos lá, vamos passar aqui e ainda volta mais uns dois aqui. Aqui já é o posicionamento do pé. Então, o posicionamento do pé ideal seria o pé aqui numa posição retinha. E aqui ele já mostra o pé pronado. O que é o pé pronado? Essa parte interna aqui do pé, ela está em grande contato com o solo. Que é aquele tipo de pisada pronada. Geralmente a pessoa que tem esse tipo de pisada, o pé dela não tem o arco, né? Geralmente o pé ele tem um arquinho. E quem pisa muito para dentro, que o pé vem muito para dentro aqui, né? Esse arco ele desaba, né? E aí ele não tem essa curvatura normal do pé. Então a gente está vendo aqui um tipo de pé pronado com rotação interna do quadril. Por quê? Porque você observa, principalmente nesse joelho esquerdo aqui, até o direito também, você vê que o joelho está vindo para dentro, os dois joelhos. Então os dois joelhos vêm para dentro e você vê que ela está apoiando muito o peso do corpo na parte interna aqui do pé. Esse aqui já é o pé pronado com contatos do joelho, né? Aqui já não tem tanta alteração no quadril. O quadril está alinhado, está perfeito,
mas ainda continua com o pé pronado. Essa aqui, além de estar o pé pronado, ela está com uma rotação interna do quadril que a gente observa com o joelho vindo para dentro. Da mesma forma que você pode apoiar muito o peso do corpo com a parte interna do pé, a gente pode apoiar com a parte externa, que é a próxima imagem. Então, aqui, novamente mostrando a posição ideal do alinhamento ali do tornozelo, e aqui o pé supinado. Pé supinado é aquele que, em vez de pisar com a parte interna, você pisa com a parte externa, né? A maior parte do peso fica aqui na parte externa. Então, pé supinado, a gente está vendo nessa situação aqui, a gente consegue observar que há uma tendência, até mesmo do dedão não ficar totalmente em contato com o solo. E aqui é uma posição de um pé que possivelmente pé pisa normal, mas a gente vê que há uma rotação lateral das pernas, né? Uma rotação externa. A gente vê que os dedos dele, ele não está apontando exatamente para o centro, ele está apontando na diagonal para o lado aqui, ó, na diagonal para o lado aqui. Então, seria uma rotação lateral aqui das pernas. Eu acho que é isso. Esses são alguns pontos. Tem um videozinho aqui, que eu não sei se vai rodar. Deixa eu ver se vai rodar aqui, que é a questão da postura sentado, né? Então, ele está mostrando a postura ideal, a postura que você inclina muito o tronco e aumenta muito a lordose lombar, que não é bom, e a postura que vocês devem estar aí sentado agora assistindo a aula, possivelmente. Né? Que todo mundo faz isso. Senta com as costas afastadas, pescoço inclinado, né? Que seriam alguns tipos de posturas também não adequadas. Bom, a gente já viu ali mais ou menos as posições. Agora é a hora que vocês mostram aí o que vocês fizeram. Tá todo mundo com as fotos aí? Agora é hora de a gente tentar analisar o que vocês fizeram. Temos aqui 18 pessoas. Todo mundo está com a foto aí? Consegue compartilhar a foto aí com a gente? Pela tela? Eu não. Agora ninguém vai. Agora todo mundo vai falar que não tem jeito, né? Também Eu não tô, não não. tirei. A minha Agora é a não hora ficou que a boa gente- e eu não fiz outra. Hein? A minha não ficou boa e eu não fiz outra. Agora ninguém quer compartilhar nada. Mas se Vou sortear aqui, tiver vou como sortear fazer com a aqui. minha, eu mando assim mesmo. Aquela que eu te mandei. Professor, mas como que faz para compartilhar? Vocês estão vendo a minha tela aí? Vocês vêm aqui nessa parte aqui, ó. Aqui eu vou parar de compartilhar. Não, peraí, compartilhar. Vocês estão vendo minha área de trabalho. Vocês vão vir aqui no programa. Aqui eu estou mandando parar de compartilhar, porque eu já estou compartilhando com vocês. Mas no caso, vocês vão clicar nesse compartilhar e é só abrir a foto, que aí a gente consegue fazer essa análise. Entendeu? Vocês querem que eu sorteio aí? Alguém se candidata? Não, eu ia colocar, mas pelo celular é a mesma coisa? Creio que sim. Deixa eu parar de compartilhar. Então vou fazer assim, eu vou mandar no grupo, aí você compartilha no seu computador aí, é melhor. Tá, Pelo pode celular ser. tem que clicar nos pontinhos que aparece aí. Vou tentar abrir aqui meu WhatsApp, que ele tava... Pode mandar pelo WhatsApp se quiser. Aí eu abro aqui. Pessoal, eu vou parar de gravar, porque eu vou salvar isso aqui, mas aí eu não vou ficar colocando as imagens não, tá? Parte que interessava eu já falei. Aí a gente faz daqui para agora sem gravar.